são um sucesso. Ele em nós nos faz fazer coisas que no natural, na nossa habilidade, jamais conseguiríamos. Sabe, às vezes nós procuramos justificativas diante de alguém que é bem sucedido. Aí a gente diz, é porque nasceu em berço de ouro. Mas é por causa do emprego que ele tem, você já viu? É do Senado. Mas é por conta olha só, a faculdade, e tal. E a gente começa a tentar justificar o ser bem-sucedido de alguém. Mas deixa eu te dizer, tudo isso perde o valor diante daquele que reconhece a glória dele, que anda com ele todos os dias. Sabe por quê? Porque até aquilo que não existe ele cria para suprir a necessidade de um filho. Se ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, o que é impossível para você viver nessa terra? Não existe impossibilidade para a vida daquele que crê nele, daquele que confia nele. Mas o crer tem muito a ver com as suas atitudes e comportamento no nosso dia diário. No nosso dia a dia, entende isso? Na nossa vida diária. É muito mais do que um culto, é muito mais do que fazer uma oração, do que cantar uma canção, mas é uma vida rendida a Ele em tudo que faz. Porque no dia que nós decidimos fazer dele Senhor da nossa vida, não é mais a nossa vontade que predomina, mas é a dele. Sabe, o adorador, ele tem várias formas de expressar essa adoração. Esses últimos dias que nós, desde sábado de ontem, parece até que foi mais. Foi um banquete tão extraordinário, que parece que a gente vem numa imersão de uma semana. Meu Deus! Meu Deus! Eu vi o pai convocar seus filhos para que eles aprendessem dele o que estava disponível para eles, e eles estavam deixando de desfrutar por não considerar e não priorizar esse tempo de adoração, esse tempo de rendição, esse tempo de priorizá-lo. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele veio nos ensinar a viver uma vida bem-sucedida, reconhecendo o Pai em tudo e vivendo para o agradar. Jesus tinha uma vontade humana, concordam comigo? Mas Jesus abriu mão de tudo para fazer a vontade do Pai, porque Jesus entendia que a vontade do Pai era melhor do que a dele. Se tem alguém que tem um plano para mim e para você sermos bem-sucedidos, é Ele, porque foi Ele que nos criou, e quando Ele nos criou, Ele já criou um plano e um propósito para mim e para você cumprir. Então é conhecendo Ele, através do relacionamento e da intimidade, que Ele vai revelando para mim e para você quais são os seus planos. E ontem a palavra foi tão forte, que nós somos definidos pelo Senhor, não por aquilo que nós fazemos, ou procurando receber algo em troca dele, mas por causa do nosso coração, reconhecendo Ele em tudo que fazemos. Sabe, o filho que reconhece a presença, ele é tão grato, porque você já parou para pensar como é que um Deus tão grande, tão poderoso, perfeito, não tem falta de coisa alguma, Ele é perfeito, não tem início nem fim, um Deus autoexistente, imutável, um Deus tão grande, mas que por amor a nós, Ele quis viver em nós, para através de nós, mostrar, revelar a sua glória, revelar os seus planos, revelar o seu caráter, revelar a sua natureza, revelar o seu amor. Amém? Você já parou para pensar nisso? Esse Deus Criador tão poderoso, que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, pelo poder da sua palavra, é o meu Pai, é o seu Pai. Será hoje mais do que nunca, diante da confusão que o mundo está vivendo, de guerras, de epidemias, sabe, a natureza, os animais, todos estão sofrendo por consequência do homem ter mudado de rota. Ele saiu do caminho que Deus estabeleceu para ele viver. Ele quis viver do jeito dele, da maneira dele, não funciona sendo independente da fonte. Porque é na fonte que está a nossa vida.
fonte que nós tiramos tudo o que nós precisamos, toda a habilidade, capacidade e potencial para reinar nessa terra, para dominar sobre essa terra, é da fonte, e essa fonte está em nós, porque a presença está em nós, porque a palavra de Deus está em nós, porque o Espírito de Deus está em nós. E nós não podemos considerar como comum aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, aquele que é todo-poderoso, que escolheu habitar e morar em nós para nos guiar, assim como guiou Jesus aqui na terra. Amém, amém? E Jesus, uma certa vez, ele ensinando aos discípulos, porque Jesus estava revelando quem era o Pai, através da vida dele, ele diz: por que vocês andam preocupados e ansiosos com tantas coisas? E o interessante é que ele usa, Jesus usa as coisas que são comuns no nosso dia a dia. Ele diz: vocês andam preocupados com comida, com o que vão comer. Você sabe que é bem possível, quando você vem dar o seu culto a Deus, vem adorar ao Senhor, você está aqui, mas não estar por completo. Você pode até estar aqui fisicamente, mas a sua mente está pensando no amanhã. O que você vai comer? O que você vai preparar amanhã? A conta que você vai pagar? Mas Jesus, ele estava nos ensinando que existe uma vida melhor para mim e para você viver, que estava disponível. Uma vida livre de pressões, de opressões, onde nós não somos dominados por pensamentos nem por circunstâncias, mas uma vida de dependência total dele, onde essas coisas são supridas por confiar nele. E ele disse: vocês andam preocupados com tantas coisas, com o que comer, com o que vestir. Será que vocês não sabem que assim como o Pai cuida dos lírios, das plantas, nem Salomão se vestiu tão bem como eles, nascem como a erva e morrem. Assim como ele cuida dos passarinhos e não deixa faltar nada, quanto mais, diga quanto mais, você e eu, que somos filhos. Se ele cuida tão bem daquilo que ele criou, se é tão precioso para ele, ele não deixa faltar, quanto mais para mim e para você que é filho dele. Quem é mãe e pai sabe muito bem do que eu estou falando. Você muitas vezes se sacrifica pelo filho. Quantos de nós não temos histórias de situações que a gente passou na vida, que a gente teve que fazer uma escolha para suprir a necessidade do filho, a gente decidiu se sacrificar por amor. O Senhor disse: vocês que são falhos, vocês procuram dar o melhor para os seus filhos, para que nada lhes falte, quanto mais o Pai Celestial, que é perfeito. Ele tem tudo disponível, e Ele não somente tem e pode, mas Ele quer que eu e você desfrute. Mas as preocupações com as coisas daqui, do dia a dia, a ansiedade, tem roubado de nós ações de graças. Porque a linguagem da adoração, como bem foi dito aqui por esses dias, é o amor. É o amor, Deus é amor. E foi o amor dele que nos alcançou, que nos resgatou, que nos salvou, que mudou a nossa sorte, o nosso destino e nos fez livres de toda maldição. E por causa do amor dele, que hoje eu e você temos, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, nós vamos viver todos os dias adorando a ele, cheio de ações de graças. Não tem como adorar a Deus se não fluirmos em ações de graças, reconhecendo tudo o que ele tem feito, tudo o que ele fez por nós, tudo o que ele está fazendo por nós, e por conhecê-lo na intimidade, no relacionamento, nós estamos certos que ele continuará fazendo, porque ele é bom e fiel em todo tempo. Amém? E nós precisamos cultivar esse coração com ações de graças, cheio de gratidão, reconhecendo quem é o Senhor. Porque muitas vezes, amados, as circunstâncias que nós enfrentamos, elas tentam roubar de nós
A gente olha para o quadro, olha para o cenário e parece que a gente esqueceu quem está conosco. Parece até que nós esquecemos das vitórias que obtivemos confiando nele. Quantas situações na sua vida e na minha vida parecia ser o fim, parecia que não tinha jeito, mas por confiar nele, por lançar sobre ele, a gente viu o milagre se manifestar. E milagre quem faz não sou eu nem você não. A gente apenas se rende, confia e adora. E o milagre vem como resultado daquele que confia nele. E o adorador, amados, ele não depende de circunstâncias favoráveis para ele adorar. Pelo contrário, com música, sem música, ele adora. Sem pressão, com pressão, ele adora. Ele não negocia o seu relacionamento, ele não negocia a palavra, ele não nega o poder de Deus diante das situações que ele enfrenta, porque ele está o tempo todo consciente da presença, consciente da paternidade, consciente do amor de Deus por ele, que não o abandona, que não o desampara, mas ele é o Deus Emanuel sempre presente, que está conosco todos os dias. Ele não poderia estar mais perto de nós do que ele está. Mas esses dias o Pai tem nos chamado para nos trazer essa consciência. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida como todo mundo vive, com os mesmos resultados. Sabe por quê? Porque estamos andando como todo mundo anda. O nosso comportamento diante das circunstâncias, das pressões, vai revelar quem está nos influenciando, com quem nós temos passado mais tempo, quem nós temos considerado para dar ouvido. Porque tudo na nossa vida está relacionado à nossa crença, ao que nós cremos. E a nossa crença, ela está totalmente envolvida naquilo que nós estamos ouvindo todos os dias. Porque como é que a fé vem? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Hoje eu estava conversando com o meu filho sobre essa questão de países ter moedas diferentes. Você pode ter milhões dentro do bolso. Mas se você chegar nos Estados Unidos com o dinheiro do Brasil, não vai comprar nada, não vai funcionar lá. Porque lá a moeda é outra. Você, pelo contrário, antes de viajar, você tem que levar dólares. Não é assim? Porque senão você chega lá, tendo dinheiro do seu país, você não pode usufruir de nada. Você não pode comprar, você não pode fazer nada. Você fica limitado porque você está em outro país, com outra jurisdição, com outra cultura, que a moeda é outra. Aí eu disse, pois é, do mesmo jeito é no reino de Deus, a moeda é fé. Até para adorar, meu amado, você tem que ter convicção de quem você é filho. Você tem que ter convicção da presença. Sabe, é aquela convicção que é dentro de você, por saber que a presença está em você, e Ele é Espírito. A vida no Espírito não é aquela vida que depende de coisas. Eu preciso ver para poder crer. Não, essa é a vida do homem natural. A vida no Espírito é aquela convicção que a gente tem. Ele é meu Pai, Ele está comigo. Então eu preciso conversar com Ele. Eu preciso desenvolver, conhecê-lo, desenvolver um relacionamento com Ele. Eu preciso responder a esse amor. Igual aquela música, né? Que amor é esse? Graça incalculável. Que amor é esse? Que amor é esse? A Bíblia diz que o amor dele, quando nós começamos a meditar sobre essas coisas, nos constrange. E a gente vai olhar como nós temos respondido a esse amor. E nós temos que nos examinar, queridos, porque nós precisamos desenvolver essa vida no Espírito. Assim como nós desenvolvemos a vida natural e ela passa por fases, existem fases na vida espiritual para poder você chegar a uma maturidade de não ficar andando como um menino, acreditando em todo tipo de conversa, acreditando em todo tipo de doutrina, porque alguém é famoso, porque alguém fala bem, porque alguém está fazendo sucesso, que fala o que parece ser a palavra, mas não é. O adorador, ele vai identificar muito rápido o que é a palavra e o que é palestra.
Porque Ele vai discernir todas as coisas pelo Espírito. Porque Ele é um ser espiritual. Ele nasceu do Espírito, para viver no Espírito, para adorar no Espírito, para se encher do Espírito. Aleluia, porque temos esse potencial dentro de nós, amém? E esse coração grato desse adorador, ele vai ser revelado, essa gratidão dentro do seu coração, dentro do meu coração, se revelará através da nossa boca e das nossas ações. Amém, amém? É no nosso dia a dia. Gratidão, ela é a base de uma vida de louvor e adoração. Uma vida de louvor e adoração, ela vai estar fundamentada sempre na palavra, porque Jesus é a palavra. Amém? E é no fundamento de Jesus que nós edificamos a nossa vida, que nós construímos a nossa vida. Então, o fundamento da nossa vida cristã, da nossa vida de louvor e adoração, é viver segundo os princípios de Jesus. É viver segundo o manual da vida, que é a palavra. Não existe outro. Não é uma verdade relativa, é uma verdade absoluta. Não se negocia o ensino de Cristo na nossa vida, amém? Até porque foi Ele que nos salvou, foi Ele que pagou o preço por nós, foi Ele que levou sobre Ele todas as nossas transgressões, castigo, maldições, doenças, enfermidades. Foi Ele que foi para a cruz, levar sobre Ele o que não era dele, o que pertencia a mim e a você. Para mim e para você ser abençoado com toda sorte de bênçãos. Foi necessário Ele pagar o preço. Por isso nós devemos ser tão sérios em tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, porque a nossa vida é uma ministração, a nossa vida é um culto, a nossa vida é uma mensagem que nós estamos proclamando diante de Deus todos os dias. Os céus estão recebendo a mensagem através da nossa vida, como filhos, como adoradores. Que mensagem nós estamos passando para o Pai? Qual é a comunicação que nós estamos passando para o Pai? Daqueles filhos que só lhe procuram na emergência, daqueles filhos que só lembram dele quando precisa de um socorro, quando precisa de ajuda para pedir. Não, amados, essa fase é muito rasa. Ele quer nos levar para lugares mais profundos, para níveis mais profundos, onde a presença dele para nós é tudo. E porque amamos a presença e porque adoramos a Ele, cheio de ações de graças, reconhecendo quem Ele é através da nossa vida, em todas as coisas serão acrescentadas. Jesus disse: olha, não é vocês viver preocupado e ansioso por essas coisas, pelo que vai comer, pelo que vai vestir, ou seja, pela vida de vocês, a vida comum, humana. Busca primeiro o reino, prioriza o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga: todas as demais coisas me serão acrescentadas. Entende isso? Não está escrito lá só por estar escrito. Aquele é hoje ministrando sobre você ter experiência com a palavra, uma experiência de vida, se relacionando com o Pai, onde você fala com Ele e Ele fala com você. E é perceptível, não é algo que você vai precisar sentir para poder acreditar, não. Você vai perceber, porque flui de dentro de você a resposta que você precisa, a direção, os conselhos que nós precisamos. Amém, amém? Priorizar o reino, priorizar a presença, priorizar uma vida que o agrade. Jesus tinha tanta convicção que tudo aquilo que ele falava ou pedia ao Pai, o Pai sempre lhe ouvia e lhe respondia. Ele não ficava tentando convencer o Pai de lhe responder. Porque fé é isso. Fé é convicção que aquilo que você fala com o seu Pai, Ele está ali para lhe ouvir e lhe responder. Mas se eu e você estivermos envolvidos com tantas coisas, nós não vamos conseguir ouvi-lo, porque será mais uma voz diante de tantas outras vozes que têm gritado diante de nós. Porque a palavra diz que há muitas vozes nesse mundo e nenhuma delas tem sentido. As situações, as pressões, as coisas que passamos têm uma voz e elas estão gritando para nós:
querendo abalar a nossa alma, muitas vezes até querendo nos levar ao ponto de se desesperar. Mas quando a sua alma é salva pela comunhão, pela adoração, pela intimidade, pelo relacionamento, você fica calmo, sereno e tranquilo, passando pela tempestade e louvando. Pode estar o torrencial que tiver fora, dentro de você, você está bem. Nada muda quem você é quando você tem essa consciência que você está nele, que ele está com você. Amém? Lá em Hebreus capítulo 12, eu vou ler na NVT, versículo 28, diz assim: uma vez que recebemos um reino inabalável, diga comigo, inabalável. Não é pequena coisa não. Sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor. Uma vez que eu e você hoje recebemos da parte de Deus esse reino inabalável, que hoje eu e você pertencemos a Ele, como filhos de Deus, nós devemos ser gratos. E nós vamos agradá-lo como? Adorando com reverência e santo temor. Reverência, reconhecendo a santidade, reconhecendo a majestade, dando a Ele a honra, a glória que é devida ao seu nome. Sabe, nós não estamos aqui para nos promover, para promover o nosso nome. Nós não estamos aqui para promover homens. Nós estamos aqui para promover Ele. Ele é o centro da nossa adoração. Ele é o centro da nossa vida. Porque temos Ele, temos tudo. E se nós o honrarmos, e se nós o priorizarmos, seremos honrados por Ele e seremos prioridade dEle. Porque Ele não tem filhos prediletos. E Ele não faz acepção de pessoas, concordam? Mas aqueles filhos que o priorizam, aqueles filhos que o preferem, aqueles filhos que não fazem nada sem antes conversar com Ele, com certeza vão ter um resultado diferente. Haverá um diferencial. Porque aqueles filhos que não o conhecem na intimidade, que não têm tempo para se relacionar com Ele e viver essa vida de adorador, eles vão viver uma vida na tentativa, cheia de pressões. Muitas vezes a gente vê filhos de Deus que se desesperam e a gente olha para a situação e diz: para que isso? Para que está preocupado desse jeito? Por que está ansioso desse jeito ao ponto de não conseguir nem dormir? Sabe o que é isso? É falta de comunhão. É falta de reconhecer o Pai que você tem e confiar nele. Porque quanto mais você conhece, mais você vai confiar a sua vida a Ele. E se você sabe que até enquanto você dorme, Ele está cuidando de você, preparando o seu amanhã, por que você vai ficar sem dormir? Por que você vai ficar ansioso? Por que você vai ficar preocupado? Você tem um Pai, você não é órfão, e o seu Pai é perfeito em tudo o que faz. Aleluia! Ações de graças. É considerarmos essa realidade em Cristo. E nós já recebemos através da fé antes de ver. Ações de graças é isso. Você vai ver que existem vários versículos que eles vão sempre parar em ações de graças, mostrando o fundamento, mostrando a base da nossa adoração. Uma vida de ações de graças vai liberar o que está no céu para você. Porque é seu por direito. Existe uma conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus, dos céus com a terra. E o que há no céu se manifestará na terra por considerar essa realidade em Cristo. Amém? Nós recebemos pela fé antes de ver. Isso é ações de graças. Quando você vai pedir alguma coisa ao Senhor, depois que você pede, você recebe como? Pela fé. E uma vez que você recebe pela fé, e está certo que o pedido que você fez, Deus já ouviu, seu Pai já respondeu, o que é que você vai fazer como expressão que você recebeu? Agradecer. Obrigado, Pai. Eu não vou me preocupar com essa situação.
eu já vejo resolvida, porque você está comigo. Porque você está resolvendo. Porque aquilo que eu preciso fazer, você vai me direcionar. E aquilo que eu não posso fazer, eu posso contar com você. Estão entendendo? Mas nós precisamos saber discernir o que nós precisamos fazer e aquilo que é a parte de Deus que nós não precisamos nos esforçar para fazer. Amém? Então, ações de graças vai fazer você receber o que você pediu a Deus antes mesmo de ver. Isso é louvor. Louvor a Deus, amém? Ações de graças é um louvor que você levanta, você recebe. Através da oração você pede algo a Deus, através das ações de graças você recebe. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos nos mover nessa realidade, ter uma ação correspondente àquilo que nós cremos. Precisamos considerar a nossa realidade no Espírito, que ela é maior do que a realidade dos nossos sentidos naturais, amém? A nossa realidade no Espírito, a nossa realidade em Cristo, ela é muito maior e ela muda a realidade natural. Ela muda cenários. Glória a Deus por isso. Aleluia. Lá em Colossenses, capítulo 2, 6 diz: ora, vou ler na Almeida Revista Atualizada. Como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Você entende que é um desenvolvimento, é um crescimento, é um exercício contínuo. Uma vida grata, ela vai, sabe, você vai ter um olhar diferente diante das situações que você enfrenta. No lugar de você olhar somente para o negativo e falar o negativo, você vai olhar para o que está dando certo e vai começar a agradecer a Deus pelo que está dando certo, porque o que está dando errado vai mudar. Porque não tem nada que a palavra não mude. E é você que libera a palavra para poder mudar cenários. Mas você só vai mudar e liberar a palavra se o seu coração estiver crescendo, cheio, transbordando de ações de graças, reconhecendo quem é o Senhor na sua vida, o que Ele já fez por você. Amados, quem éramos nós antes de Jesus e quem nós somos hoje? Se não fosse Jesus na minha vida e a palavra, sabe, meu marido não estaria aqui, meu filho não estaria aqui, eu nem sei se eu estaria aqui, diante da minha história de vida. Eu morei em lugares, amados, que era normal você ver pessoas mortas quando você saía na rua. Estou falando do Rio de Janeiro, fui criada lá. Meus pais saíam de manhã para trabalhar. Eu sou a mais velha, então sempre o mais velho cuida dos mais novos. E eles tinham que suprir a casa. Então minha mãe saía cedo e meu pai também. E como tudo é longe, tinha que pegar vários transportes, eles madrugavam e chegavam à noite. Mas, sabe, muitas vezes se escutava tiros, pessoas eram mortas, mas deixa eu te falar, a nossa família, a nossa casa sempre foi guardada, porque havia um guardião na minha casa, um homem de fé, um adorador, que amava o Senhor, e ele honrava o Senhor com o tempo que ele tinha. Sabe qual era o tempo que meu pai tinha? É por isso que essa história de não ter tempo para orar, isso é falta de prioridade mesmo, porque aquilo que é prioridade a gente arruma tempo. Então não tem desculpa. Se Deus é prioridade, Ele sempre vai ter, né, a nossa atenção, a nossa consideração, o nosso tudo. É mais fácil a gente deixar as outras coisas para fazer depois, mas jamais abrir mão da comunhão. Porque é na comunhão que nós somos salvos. E é na comunhão com Ele que nós recebemos instruções. E nós precisamos entender isso. Então, como eu sou grata ao Senhor. Porque o tempo que eu fui lá para a minha infância, né? Se eu fosse contar toda a minha história de vida, eu sei quem tenho crido. Ele diz, são experiências no dia a dia que você tem com o Senhor em vê-lo guardar a sua vida, guardar a sua família, te livrar. Existem livramentos que você nem vê. Sabe, às vezes meus pais vinham, sabe, havia um temporal e as casas
os telhados voavam, sabe? Tinha casas que aquelas ruas viravam uma lagoa, e meus pais diziam: Senhor, guarda os meus filhos. O que eu acho tão maravilhoso, que você não precisa estar fisicamente ali para mudar nada, você só precisa confiar naquele que é seu pai e ele cuida de você. E sabe, minha mãe e meus pais, eles contam isso, que uma certa vez eles passando o cenário de destruição, o povo perdendo as coisas, as casas sem teto, e eles lá orando, indo para casa: Senhor, guarda os meus filhos. E quando eles chegaram lá, nós estávamos como? Reunidos e louvando ao Senhor. Como é importante os pais ensinarem os seus filhos num fundamento que é eterno, que é inabalável. Sabe, a sua direita, a sua esquerda pode estar um caos, mas você é guardado porque você está nele. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Desenvolva, crescer em ações de graças. Reconheça o Senhor. Ei, não é na sua força. Sabe, existem livramentos que, às vezes, quando nós estamos dirigindo e a gente passa por a gente atrasa, às vezes, 5, 10 minutos por alguma situação. E quando a gente está passando pelo caminho que nós precisamos passar, tem um acidente. E talvez, se a gente tivesse passado mais cedo, a gente estaria envolvido naquele acidente. Sabe, o adorador, aquele que tem uma vida que transborda de ações de graças, ele vai valorizar aquilo que o Senhor já tem feito e aquilo que ele já tem recebido a parte do Senhor, e aquilo que ainda não se manifestou, ele só vai louvar, porque ele está certo que aquele que fez e começou a boa obra vai terminar. Aquele que foi fiel ontem, fiel hoje, vai ser fiel amanhã. Aleluia! Vida de ações de graças, querido, vai te levar a louvar no meio da pressão. Onde você tem todos os motivos para se desesperar, sabe? Para reclamar, para murmurar, para criticar, para duvidar da bondade de Deus. Mas por causa da sua comunhão, você vai ser guardado dessas influências de destruição, dessas influências malignas que querem parar você, que querem roubar de você a comunhão, a convicção, a fé, a palavra. Entende isso? Uma vida cheia de gratidão, ela vai reconhecer o Senhor, ainda que passando por situações difíceis, ela vai saber: Ele está comigo, eu estou guardada, eu não temo mal nenhum. Quantos exemplos na Bíblia a gente vê de pessoas que, mesmo fazendo o que era correto fazer, sendo fiel a Deus, eles passaram por pressões de morte. Mas mesmo diante de ameaças de morte, por eles amarem o Senhor, por eles terem, sabe, esse relacionamento e essa vida com Deus, de conhecê-lo, de conhecer a aliança, eles não negociavam a sua fé, eles não eram abalados diante de situações difíceis que eles passavam. E a gente vê que o povo de Israel, Deus através de Moisés abriu o mar vermelho, não foi assim? E eles passaram a pé enxuto pelo mar e foram salvos dos seus inimigos. Os inimigos viram e disseram: peraí, se eles passaram, a gente passa também. E foram atrás, né, do povo de Israel. Mas quando o último saiu, o mar se fechou e os inimigos foram destruídos. Mas já existiu situações onde, mesmo confiando no Senhor, sabe, 3 amigos foram lançados na fornalha ardente por não adorar a outros deuses, por ser fiel ao Senhor. E sabe o que foi que Deus fez? Simplesmente foi lá, se manifestou lá, e o fogo não teve poder sobre eles. Os homens que jogaram eles na fornalha morreram por causa do fogo. Estava tão aquecido que só em ele se aproximar para jogar eles lá dentro, eles morreram.
E eles foram jogados amarrados dentro da fornalha. E o rei estava tão irado, porque eles não tinham obedecido a ele, não tinham adorado a ele, que mandou abrir a porta, porque ele queria ver ele sendo destruído. Aí daqui a pouco o rei está admirado. Ei, vem cá. A gente não mandou jogar 3 homens na fornalha? Sim. E eles não estavam amarrados? Sim. E por que eu estou vendo 4 homens? Eles estão passeando pelo fogo. Sabe o que é passear pelo fogo? Isso não está escrito lá apenas para nós termos uma informação. Está dizendo que independente da situação que você passa, Ele está com você. Se o mar não se abrir, você passa por cima, mas você sempre vai triunfar, porque Ele está com você. Amém? Aleluia! Colossenses 3,15. Nós precisamos desenvolver essa vida. Na revista atualizada diz assim: seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Você vai encontrar essa palavra tantas vezes na Bíblia. Aí nós precisamos olhar para nós mesmos e examinar. Nós estamos sendo gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós estamos sendo gratos e reconhecendo o preço que Jesus pagou para nós sermos livres. 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Com gratidão em vosso coração. Ou seja, tudo o que você faz, salmodiando, cantando ao Senhor, sabe? Instruindo, aconselhando, é motivado por um coração grato. Um coração que reconhece a bondade, o amor e a fidelidade de Deus em todo o tempo. E quando nós somos gratos a alguém por um bem que Ele tem feito a nós ou pelos nossos filhos, né? Assim, porque quando faz pelos nossos filhos, nós recebemos, né? Como feito para nós mesmos. A gente sempre procura uma forma de expressar a nossa gratidão, não é assim? Seja presenteando de alguma forma, porque existe gratidão dentro de nós. Nós vamos expressar essa gratidão, às vezes falando, ligando para alguém, trazendo uma palavra. Sabe, muitas vezes, por você estar conectado nessa vida de adoração, conectado no Espírito, muitas vezes uma palavra que sai da sua boca, inspirada, para você é tão natural, você está conversando, mas quem está perto de você está sendo salvo pelo que está saindo da sua boca. Você nem percebe, mas você está sendo inspirado para salvar aquele que está perto de você. E de repente aquela pessoa diz: olha, naquele dia, o que você falou salvou a minha vida. Me trouxe uma direção. Me trouxe a resposta que eu precisava. Mas é assim que o adorador deve viver. Ele é tão íntimo do Pai, que o Pai se revela através dele, nas palavras e nas obras que ele faz. Às vezes nós achamos que temos que pegar a Bíblia, abrir, ler o capítulo e o versículo para convencer a pessoa. Não! É no dia a dia, como Keilinha diz, sabe? Quando você está o tempo todo andando com Jesus, através da intimidade, através da comunhão, é perceptível que onde você chegar, haverá um reconhecimento que você estava com Ele. E as pessoas vão ver algo diferente em você. E daqui a pouco vai ter pessoas que nem lhe conhecem e chega para você e vai dizer assim: você é crente, né? Ou você é evangélico, né? Mas você nunca disse nada. Tem algo diferente em você. Né? Como Keilinha mesmo disse. No trabalho. Ou seja, no seu dia a dia, no ambiente que você convive.
Tem pessoas precisando de você, olhando para você. E por você estar com Jesus, por você estar conectado na fonte, você vai ser socorro para as pessoas. Você vai ser a resposta do Pai para a vida de pessoas. E as pessoas vão chegar para você e vão abrir a sua vida. Procurando conselhos, procurando ajuda, procurando socorro, porque elas não sabem o que fazer naquela situação. Mas você sabe. Você sabe como instruir, você sabe como aconselhar, você tem a palavra certa, na hora certa, para falar, porque Ele é em você, te inspirando. Inclusive existe uma passagem na Bíblia, que fala que Pedro, quando Pedro, os discípulos estavam se escondendo, e Jesus foi preso, lembra disso? As pessoas apenas olhavam para Pedro e reconheciam que Pedro tinha estado com Jesus. Só em olhar para o próprio Deus que está com você. Sabe por quê? Porque a nossa consciência muitas vezes está mais naquilo que nós podemos ver. Com os sentidos físicos. Quando deveria ser maior naquilo que não podemos ver, que realmente é a nossa realidade no Espírito, que é eterna. Se Ele diz na sua palavra que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele está, e ponto final. Nada muda isso, nada pode anular o que está escrito, nada pode anular a palavra dEle, Ele não volta atrás. Ele não muda de ideia. Então Ele está comigo e com você todos os dias até a consumação dos séculos, independente da situação que a gente está enfrentando. E por que na hora que a gente precisa de ajuda, na maioria das vezes a gente vai procurar pessoas? Ajudas em vários lugares, e muitas vezes ele se torna a última tentativa. Quando já bateu em tantas portas e não achou o que precisava, aí vai buscar a Ele. Não, Ele tem que ser a porta. Ele tem que ser a prioridade. Sabe, não vale a pena fazer nada sem Ele. Não vale a pena tomar nenhuma decisão sem antes entender se é a vontade dEle ou não, para você não sofrer dano, para você não sofrer prejuízo. Sabe, Deus não deixou os filhos dEle aqui por conta, para tentar descobrir como viver aqui como filho de Deus. Não, Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, que é Deus, o nosso auxiliador, o nosso ajudador, o nosso intercessor, o nosso mestre, o nosso consolador. Ele tem tudo aquilo que nós precisamos para nos aconselhar e nos ajudar a viver uma vida bem-sucedida como filhos. Mas muitas vezes nós não queremos parar tudo o que nós estamos fazendo para investir tempo em conhecê-lo, em buscar nele as instruções. Aí para nós é mais fácil procurar alguém que a gente sabe o nome, conhece, sabe onde mora, né? E a gente pode ver para buscar ajuda do que buscar ajuda nele. Sabe, saia dessa fase. Porque enquanto você poderia estar desfrutando, sabe, é tipo um chuveiro sobre você. Existem chuveiros que quando você abre, chega... dá um refrigério, né? Que a água vem com força. Existe um chuveiro que não é muito assim, não. Precisa de ajustes. Mas existe um chuveiro que quando você entra, você já começa a louvar. Oh, Pai, como é bom ser teu filho. Sabe, naquele calor que você recebe aquele refrigério. Sabe, existe uma fonte que você pode beber dela, se saciar nela todos os dias. E muitas vezes você está provando de conta-gotas. Uma bencinha aqui, uma bencinha ali, porque você está procurando em pessoas o que só Deus pode lhe dar em abundância. Porque tem pessoas que têm se apoiado em fontes humanas e têm se frustrado. Porque fontes humanas não são perfeitas. Sabe, Deus tem meios de nos suprir. Ele vai usar homens mesmo. São filhos, instrumentos dele, mas é por um tempo. Nós nunca podemos esquecer que a glória é toda dele. É Ele quem envia o socorro, a provisão. Ele vai nos usar para isso. Mas jamais o instrumento deve ser mais importante que a fonte, que é aquele que dá todas as coisas. E às vezes nós substituímos as coisas. No lugar de louvar e reconhecer e ser grato pela fonte, pelo que Ele tem feito, nós colocamos no instrumento
que Ele tem usado para nos abençoar. Só que o instrumento vai chegar uma hora que para ele vai ser cansativo e a fonte vai secar. E aí, se não depender dele, como vai viver? É melhor depender dele, porque sempre haverá provisão. Sempre você desfrutará de uma vida abundante. Amém? Ele é digno da nossa adoração. E a palavra diz, tudo o que você fizer, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Sabe, a gratidão, ela é uma característica fundamental da vida de um adorador. E a gratidão, ela vai nos livrar de uma vida de murmuração. Porque cenários, pressões, sempre vão se apresentar diante de nós. Às vezes no relacionamento com pessoas, às vezes alguma coisa que você falou e não houve um entendimento, né? Às vezes diante de alguma negociação que você está fazendo e não deu certo. A tendência é a gente procurar sempre o culpado e a gente meditar naquilo que deu errado do que procurar meditar no que precisa ser resolvido, no que deu certo. E eu não sei você, mas às vezes a gente lembra de uma história que a gente passou na vida e uma situação negativa que aconteceu, parece que fica marcada ali. Tantas coisas boas aconteceu, mas quando você lembra da história, você só lembra do negativo que aconteceu. Essa é a tendência humana, mas aquele que é adorador, ele vai magnificar aquilo que é bom. Como diz pastor Band, não fala negativo. Não fale negativo. O que você está ouvindo? Porque a sua crença está muito associada ao que você está ouvindo. Sabe, existe um momento na vida que, como filho de Deus, nós devemos escolher a melhor parte, como Maria fez. Aprender daquele que sabe tudo. Aprender de Jesus. Porque na nossa vida, muitas vezes, nós carregamos bagagem. Bagagem da criação, da educação, das associações, das amizades. Não é assim? E quando a gente nasce de novo, a gente vê que no reino de Deus é diferente. Tudo se faz novo. Nós temos que ter agora uma nova mentalidade para poder desfrutar desse reino que nós pertencemos hoje. Mas se a gente estiver cheio de cargas por aquilo que a gente aprendeu, de tanto ouvir, criou-se uma crença em nós, fortalezas. Não é assim? Mas quando a gente decide renovar a nossa mente, esquecer as coisas que para trás ficaram e avançar para o que está diante de Deus, com o novo, vivendo essa vida de dependência, de comunhão na palavra, cheio de gratidão por aquilo que Jesus fez e conquistou para nós ali na cruz. Ei, nós vamos viver o novo todos os dias. Nós vamos ter boas novas para contar todos os dias. Sabe, há solução para tudo. Se tem alguma coisa na sua vida, alguma área que está fora de forma, se existe alguma área na sua vida que está precisando de um ajuste, de um alinhamento, ei, a palavra, a comunhão vai alinhar, se você priorizar. Para de ficar repetindo os mesmos processos, falando as mesmas coisas, se comportando do mesmo jeito, sabe? Olhando para o natural e só afirmando aquilo que você vê que está dando errado. Ei, está na hora de mudar. Fala o que é certo para poder acertar o que está fora de ordem. Fala a palavra, muda cenários. É isso que o adorador faz. Ele olha para o Pai, do jeito que o Pai faz, ele faz também. Jesus não foi assim? Diga, Jesus é o meu modelo perfeito. Então desenvolvam a vida de ações de graças, sabe? A gente vai ver tantos exemplos, né? Maria, irmã de Lázaro. Uma certa vez Jesus na casa deles, ela estava tão grata, porque Jesus tinha ressuscitado o irmão dela e ela estava podendo participar daquele banquete em família, por causa da presença de Jesus, por causa de quem Jesus representava. Aí Maria vai lá, pega o perfume que ela tem de mais precioso e ela lança sobre Jesus aquele perfume. Foi a adoração de Maria em reconhecer o quanto Jesus era, sabe, valioso, precioso para ela e para a sua família. Nada poderia, dinheiro nenhum poderia trazer a vida do irmão dela de volta, mas Jesus trouxe.
E a gratidão moveu Maria a adorá-lo. A gratidão te leva a adorar. Sabe, vai deixar pessoas desconfortáveis. Principalmente aquelas que não dão o mesmo valor que você dá a Jesus. Não dá o mesmo valor que você dá à palavra. Porque foi essa a atitude de Judas, quando olhou e disse: para que tudo isso? Para que esse desperdício? Um perfume tão caro? Porque não vende e dá aos pobres. Mas tipo assim, gastar em Jesus, Jesus não precisa de nada. Ele é o tesoureiro de Jesus. Entende isso? Estou falando na minha linguagem, tá? Olha, pense comigo. Judas é o tesoureiro de Jesus. Aí Jesus não precisa de nada. Por que essa mulher pega o que ela tem de mais precioso? Que desperdício. Mas a Bíblia diz que essa atitude de Judas, sabe o que era? Não era que ele estava interessado em ajudar os pobres, não. Ele estava interessado no dinheiro, porque ele roubava. Era um coração errado. Era um coração errado. E você vai ver o resultado na vida de Maria por reconhecer Jesus e adorá-lo. E o resultado na vida de Judas, que teve toda a oportunidade. Não é assim? De ter um excelente fim, andando com Jesus, sendo instruído por ele, e ele não aproveitou a oportunidade. Triste, né? Mas glória a Deus por mim e por você, porque nós temos o Espírito Santo. E nós vamos todos os dias escolher a melhor parte. E a melhor parte é estar com Ele. E a melhor parte é adorá-lo, é reconhecê-lo em tudo que nós fazemos. Amém? Esteja pronto para viver o sobrenatural, reconhecendo o Senhor na sua vida. Olá! Muito bom ter você até agora aqui conosco, ouvindo essa palavra. E eu tenho certeza que você foi amplamente edificado com isso. E eu quero te dizer que não para por aqui. Deus tem um presente para você. Se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, eu te convido a fazer essa oração de confissão comigo, porque através dessa oração de confissão você vai ter uma nova vida, a própria vida de Deus dentro de você. Repita esta oração comigo. Deus, eu confesso que Jesus é o meu Senhor e eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos através do Teu Espírito e eu faço dele o Senhor da minha vida. Eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Agora que você fez essa confissão, você faz parte da família de Deus. Eu quero que você clique neste link aqui abaixo e você deixe o seu contato, que nós iremos entrar em contato com você para lhe conhecer melhor e dar as boas-vindas a você, a essa grande família. Prospere e avance.